toda uma geração que foi convencida de que eram crianças prodígio. Eu fui uma criança prodígio. O que aconteceu comigo? O que aconteceu foi que mentiram pra você. Criança prodígio era o Mozart, que compôs a primeira sinfonia aos 8 anos. Você tirar 10 nas provas sem precisar estudar só significa que a prova era fácil demais. Vocês tinham essa ilusão quando você era pequeno? Falar, vou fazer um teste. Eu queria ser o escolhido de alguma coisa, assim. Ser o fodão em algo, sabe? Sabe por que eu achava que eu era uma pessoa escolhida? Eu via moscas volantes, como é que chama? Aquela risco que todo mundo tem no olho. Sei. Que você fica olhando pro céu azul e você não que consegue... é só uma sujeirinha no olho e mesmo. eu achava que eu era um super-homem porque eu via isso. Eu testei todos os poderes de todos os super-heróis. Vocês já ficaram uma cara tentando mexer coisa com a mente? Sabe quando você era criança? Não, pra caramba, velho. Caralho, eu não consigo reclamar com o cabeleireiro. Eu assisto Imóvel, o cara cortar mais do que eu pedi, destruir meu cabelo, minha cara, minha vida, e no final ele pergunta se tá bom e eu respondo, tá sim, senhor. Cara, você nunca vai falar que tá ruim pro cara que tem uma navalha na mão, né? Não, eu tenho uma teoria que toda vez que eu corto o cabelo, ele nunca fica bom. Então, tipo, demora 2 semanas pra falar, pô, agora sim, mas já tá quase na hora de cortar de novo. A desculpa psicológica é, eu preciso tomar banho, aí fica legal. Sabe, a gente precisa falar sobre a fidelidade com o cabeleireiro, que é uma questão masculina que pouca gente fala. O homem, ele pode ser o mais desonesto possível. Ele pode ser o cara que traz 16 vezes a mulher. A traição mais difícil é com o barbeiro. Porque o barbeiro, se você passa com o cabelinho cortado na frente dele, você sente aquele olhar penetrante. Fala, nossa, cortou o cabelo, né? E aí você tenta dar aquela disfarçada, tipo assim, não é que minha avó tem uma maquininha em casa e eu fiz só o pezinho. E pode ser até ruim, mas como você já tem um compromisso com ele, você fala assim, puta, mas é um relacionamento, né, sabe cara? Que é toda uma vida. No meio da pandemia eu raspei o cabelo, deu uma louca, né? Raspei. Sozinho? E aí eu encontrei o cabeleireiro. Eu falei, foi eu, hein? Até o motoboy conseguiu avisar que teve um imprevisto e vocês ficam aí, inventando desculpa pra deixar a gente plantado no dia da tatu. Daí ela falando aqui com o motoboy. Acho que não vou te buscar de manhã, estou na delegacia. Daí ela respondeu, vai me avisando. Daí ele respondeu, matei uma pessoa. Caramba. Daí ela perguntou, putz, na moto? Ele falou, não, tiro. Super nota 5 daria. O cara nessa situação, não, na moral, o cara nessa situação é um ótimo profissional. Um assassino? Um assassino. Um ótimo profissional. Mas continua sendo um bom profissional. Ótimo profissional. O cara foi lá na delegacia, tá lá e ainda prestou a não conta. Diminui o bom não, se você tem que matar alguém, não use o seu utensílio de trabalho, senão compromete o seu lado profissional. Você tem que, na verdade, se for matar alguém, você tem que fazer isso da parte da noite, né, mano? Sim. Que, pô... E eu, se matar alguém, não vou deixar de abrir o bar na sequência. É isso. Talvez isso que pegue mal, mas eu acho pertinente falar. O mundo não é responsável pelo gatilho que você sentiu. Eu sinto muito, muito mesmo que você passou por situações ruins. E fico mal com isso, mas lidar com isso é uma responsabilidade sua e não dos outros. Eu chamo isso de o mal do Pequeno Príncipe, tá ligado? A parada do tu te torna eternamente pelo que, sabe? E na verdade, mano, você não é responsável por nada, não. Cada um cria expectativa e é isso. Você tem uma responsabilidade emocional. É uma tragédia. Quanto antes você descobrir isso e aceitar é melhor. O Pequeno Príncipe é bonitinho até a parte do chapéu do elefante ali, da cobra lá. Sabe que eu já ouvi falar, mano? Olha que pira. Quando ele fala assim, você se torna extremamente responsável pelo aquilo que cativa, ele fala que na tradução pode ter 2 sentidos. Não no sentido de cativar, de estimular, mas de colocar em cativeiro. Quando você coloca um animal em cativeiro, você se torna responsável pela vida dele. Aí faz um sentido. Tipo, porque você priva ele de achar coisas fora dali. Ó. Ele tirou do bolso essa. Eu tenho um pouco de medo do Bin, cara. Meu irmão, aos 7 anos, falando com o amigo dele no telefone. Vou desligar, tá? Entendi que você tá mais legal e hoje não é esse dia. Achei meio... Cara, eu achei muito bom essa sinceridade das crianças. Eu queria fazer isso com todo mundo aqui no bar. Sabe o que você faz quando acontece isso? Você faz a pessoa fazer amizade comigo. É isso que você faz. Eu adoro, Gabriel? Por quê? Quando o Davi tem uma pessoa que ele não quer trocar ideia, ele vai lá e puxa o assunto. Você sabia que o Bin também gosta disso? Ele joga pra mim. E aí teve um dia que ele ficou jogando pra mim e eu pra você, né? Daí teve um dia que veio um cara aqui que ele falou que eu era sócio dele pra não ter que conversar com o cara e jogou o cara pra mim. Daí eu descobri que o cara tocava violão na rua. Eu falei, por que você não traz o violão pra tocar aí? Eu falei, eu vou subir um degrau desse desafio do Davi.
Tem uma amiga que se desconstruiu tanto que ela se tornou apenas pequenas partículas subatômicas invisível ao olho humano. Que saudade da minha amiga. Olha que bonito isso. Caramba. A desconstrução. Profundo. Profundo, Ela né? abstraiu, né? Que na verdade nenhum átomo toca no outro, né? A gente tá se desconstruindo o tempo todo, né? Posso dar um soco em você, então? Já Pode, porque ele vai passar reto, né? Se eu for desconstruído, né?